Alô pessoal do YouTube, trazendo novidades sobre o ciclone subtropical que a gente já vem falando aqui no canal. Temos novidades, como por exemplo, o ciclone foi batizado pela Marinha do Brasil, se chama Acará. Bom, o que deve acontecer com ele nos próximos dias? Pode se intensificar? Que tipo de ciclone é? Qual é a direção que ele deve tomar ao longo dos próximos dias? É um assunto que vai se estender um pouco, tá? Pelo menos até a metade da semana que vem. A gente vai sempre monitorando e vai atualizando aqui no canal todas as informações sobre esse ciclone Acará. Agora vem comigo, bora trabalhar! Eu começo o vídeo trazendo algumas definições dos tipos de ciclones que nós temos, tá? E basicamente são três. Os ciclones extratropicais, que são os mais comuns da costa do Brasil e que passam vários ao longo do ano. Os ciclones subtropicais e os ciclones que são os tropicais. O subtropical, que é esse que por enquanto está classificado desta forma, ele é um ciclone não muito frequente. Para vocês terem ideia, de 2011 até agora, esse é o 15º que passa na costa do Brasil. Ciclone tropical é aquele que pode chegar a desenvolver até mesmo um furacão. E aí o exemplo que a gente tem para nós aqui do Brasil é o Catarina lá de 2004, tá? Vou trazer para vocês duas artes que mostram quais são as diferenças entre eles. E são artes dos colegas lá da Climatempo. Inclusive na descrição aqui do vídeo tem um link que te leva para uma matéria que eles fizeram lá no site da Climatempo, que está bem legal, assim, explica bem essa diferença entre os ciclones. Se você também tiver curiosidade, acessa ali. Tá certo? Então põe na tela. Uma das diferenças, pessoal, os ciclones extratropicais, os comuns, estão associados à passagem das frentes frias. Portanto, eles se deslocam à medida que a frente fria se desloca. Ele acompanha o sistema frontal e as águas podem ser tanto frias quanto quentes do oceano. Já o subtropical e o tropical, não. Vamos dizer assim, eles têm vida própria, não estão associados às frentes. E aí você tem uma diferença entre eles. Sabe qual é a diferença? O perfil de ar que tem dentro dos ciclones, desde a base até o seu topo. Põe na tela. Num ciclone extratropical, esse mais normal, você tem toda a base, da base até o topo do ciclone, ar frio. No ciclone tropical, tá? Do outro lado, você tem o contrário. Todo ciclone tem ar quente por dentro dele. E o subtropical é uma mescla. Na parte mais baixa do ciclone, você tem ar quente. E na parte mais alta, você tem um ar frio, tá? Então, basicamente, essas são as diferenças entre um e outro, tá certo? Bom, agora vamos falar um pouco de o que está acontecendo neste momento de sexta para o período do fim de semana. Vamos lá. Bom, pessoal, a Marinha do Brasil, que é o órgão oficial por monitorar os ciclones, já definiu que nós estamos tendo um ciclone subtropical. Como a gente mostrou ali, ele tem o seu deslocamento próprio, né? Então ele é batizado pela Marinha do Brasil. Se coloca um nome. Como é o primeiro do ano de 2024, ele começa com a letra A e o nome desse é Acará, correto? Só que a Marinha do Brasil, fazendo o monitoramento, já percebeu que ao longo dessa sexta-feira o vento no ciclone, em torno do ciclone, que está lá afastado do continente, na parte do mar, na altura do sudeste, já tem ventos em torno de 60 a 80 km por hora, o que classifica ele, entre outras coisas, como uma depressão subtropical. Tem uma nomenclatura um pouco diferente. A tendência é que entre final de sexta e o decorrer do sábado, esse ciclone subtropical, essa depressão subtropical, ganhe um pouco mais de força. E aí ele deve chegar ali a ventos em torno de 100, 110 km por hora. E isso no oceano lá afastado, correto? O que traz uma outra classificação para ele. E aí ele vai ser chamado de uma tempestade subtropical, com o mesmo nome, Acará. Tá certo? Essa é a situação atual. Aonde, Leandro? Na parte do oceano, entre o sudeste e o sul. Essa é a posição dele. Mas o que deve acontecer na sequência do fim de semana e na sequência, inclusive, durante a semana que vem? Porque esse é um assunto que vai ser um pouco longo, pelo menos até quarta da próxima semana. O que vai acontecer? Então vem comigo. Bom, como eu te falei, durante o sábado, muito provavelmente ele esteja classificado como uma tempestade subtropical no oceano, mas bem afastado, inclusive, do continente, não trazendo, nesse primeiro momento, grandes influências, tá? Põe na tela.
Essa aí é a estimativa, tá? Da onde essa tempestade subtropical Acará, se assim for classificada nesse sábado, estará longe da costa. Vejam que realmente, né, entre o sudeste e o sul do Brasil, mas numa boa distância, pelo menos uma distância que não traga grandes influências. Isso para a questão do continente, né? No mar, não nas praias, mas no mar, um pouco mais afastado, sempre atenção em relação à navegação. Tá certo? Mas qual é a projeção da sequência ali do sábado em direção até terça, quarta da semana que vem? Põe na tela. Este é só um exemplo, tá? Existem outros modelos de previsão que têm até um deslocamento diferente, mas esse observe que mostra que entre o período de sexta-feira e o decorrer do sábado, esse ciclone subtropical vai avançando gradativamente pelo oceano, percebam que sempre pelo oceano, mas em direção ao sul. E nesse caso específico, por exemplo, você já percebe que gradativamente, apesar dele estar sempre sobre o oceano, tende gradativamente entre terça e quarta começar a se aproximar um pouco mais da costa, e aí especialmente da faixa mais do litoral do Rio Grande do Sul, devendo provavelmente mais perto da quinta, da sexta da semana que vem, alcançar até a parte mais do litoral sul gaúcho em direção ao litoral do Uruguai. Aqui é extremamente importante. Essa é só uma simulação. Outras simulações não mostram isso. Eu só estou mostrando para vocês aquela que mais se aproxima, porque tem várias que mostram que o tempo inteiro ele fica sobre o oceano. Mas essa específica traz essa informação. Como é um ciclone que pode ganhar intensidade no início da semana que vem e alguns modelos de previsão chegam até a indicar que ele possa passar de subtropical para tropical, ou seja, fica com todo o seu, toda a sua estrutura, né, da base até o topo com ar mais quente, a gente precisa ter muita atenção e considerar todas as possibilidades, porque à medida que ele vai para um ciclone tropical, ele pode aumentar de intensidade, gerar ventos mais fortes e aí se aproximar mais da costa, tá? Mas essas são as informações preliminares. Isso que eu quero que vocês entendam, tá? Então, assim, enquanto que na maior parte do período que ele vai estar presente, ele vai estar bem afastado, nós temos só ter um pouco mais de atenção lá por terça, quarta, quando pode se aproximar um pouco mais, principalmente do litoral gaúcho. Isso pode mudar? Sim, pode mudar. Tanto na questão da intensidade, ele voltar a ser, por exemplo, uma depressão subtropical ou até mesmo voltar a ter uma característica até de extratropical, ou ele pode se intensificar e passar aí para uma classificação de um ciclone mais tropical. Tá certo? Então, mudanças sim pode acontecer e são normais que aconteçam, tá? Principalmente quando se trata desse tipo de sistema. Hoje é essa informação que nós temos. No primeiro momento, não precisa ficar preocupado, porque o sistema passa muito afastado da costa, mas precisamos ficar de olho nele para ver se realmente isso vai continuar acontecendo. E aqui no canal, toda vez que atualizar esses modelos, a gente vai estar aqui atualizando as informações também para vocês, tá certo? Compartilhe esse vídeo, é muito importante você compartilhar para que mais pessoas possam saber o que está previsto. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, volta o vídeo. Se não entendeu ainda, perguntas, tá certo? Abraço para vocês. Tchau.